Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a mais um videocast do Schneider Pugliese. Esse é um videocast especial, né? Enfim, por que razão? Porque nós tomamos a iniciativa de fazer uma série de videocasts sobre a reforma tributária. Então a ideia aqui é sintetizar para todos vocês qual é o princípio fundamental da reforma, o que significa essa reforma da tributação do consumo, né? Existem outras reformas que estão vindo, mas a ideia é reunir um conjunto de vídeos para que vocês compreendam, numa linguagem mais direta, descomplicada, qual é a nossa percepção da reforma tributária, explicando numa série de vídeos cada um dos capítulos sobre a reforma tributária. E aqui conosco estão os profissionais do Schneider Pugliese, que no seu conjunto vão trazer essas informações a respeito da reforma tributária. À minha esquerda, a Vitória, que coordena o escritório de Brasília. Vitória, obrigado pela tua presença. Veio de Brasília aqui participar do videocast. Você que está acompanhando muito de perto, né, todo o processo legislativo, desde o seu início, né, enfim, as idas e vindas, né, enfim, compreende perfeitamente os problemas das casas legislativas, estudiosa, profunda aqui da reforma tributária. Obrigado pela tua presença. Obrigada, Edu. É um prazer estar aqui com vocês. Está conosco também o Marcos, que coordena a área de indiretos do escritório, junto com a Carol e com a Jéssica. Marcos, que estuda profundamente também os impostos indiretos. Então, por essa razão, está aqui como um estudioso também da reforma tributária no que tange a tributação do consumo, quer a CBS, quer o IBS. Né? Marcos, seja muito bem-vindo, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Edu, é um prazer estar aqui e espero poder contribuir. Também conosco o Guilherme que é sócio do escritório, da parte de contencioso judicial, que conhece profundamente o direito tributário, sabe das dores dos contribuintes, estudioso também da reforma, conhece profundamente os efeitos dessa reforma para os nossos clientes, para os contribuintes. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo, obrigado pela tua participação. Obrigado pelo convite, Edu. Então é um prazer. Todos introduzidos, vamos começar, né? Enfim, hoje o nosso videocast é para falar sobre temas gerais, temas mais específicos serão postos depois nos capítulos que virão. Hoje nós discutiremos os princípios norteadores dessa reforma, discutiremos os aspectos constitucionais da reforma, o comitê gestor, também as discussões sobre o contencioso administrativo da reforma. Então esse é um momento importante para que a gente possa trabalhar as premissas fundamentais dessa reforma e depois nós vamos explorar nos vídeos subsequentes. Eu vou começar dizendo que essa reforma é esperada há muitos anos. Há muitos e muitos anos que se discute a reforma do sistema tributário no que diz respeito à tributação do consumo. Há pelo menos 30 anos há projetos de lei que visam alterar o sistema de tributação do consumo. No governo anterior houve um esforço, por assim dizer, em ambas as casas legislativas para impulsionar a reforma, não deu certo, e neste governo houve uma atenção especial. Bernard Api, que estava liderando, por assim dizer, a reforma, secretário especial da Receita para a reforma, e junto com outros parlamentares, o governo fez um esforço muito grande para aprovar a reforma. Houve a aprovação da PEC, então nós temos hoje uma emenda constitucional que já dispõe sobre as competências, os princípios e as regras gerais desses novos tributos, a CBS, o IBS e o chamado imposto seletivo. E hoje nós temos, então, na Constituição, uma série de regras que já definem competências, princípios, os nortes, né? Enfim, todos aquelas premissas fundamentais do nosso tributo. É interessante observar o seguinte:
nós passamos por algumas tentativas de um IVA unificado. Sempre se falou na tributação, na reforma da tributação do consumo, pela adoção de um IVA. Há diversos modelos de IVA e há diversos modelos de tributação do consumo. A opção brasileira foi pela adoção de um imposto sobre o valor adicionado nos moldes do imposto europeu. Então essa foi a adoção, foi o paradigma que foi trabalhado, por assim dizer, né? E o caminho legislativo se deu por um IVA chamado dual. Pelas características da nossa federação, houve, por assim dizer, um IVA federal, que é a CBS, que vai substituir PIS e COFINS, e em algumas circunstâncias o IPI, a criação de um imposto seletivo, em virtude das circunstâncias de meio ambiente, saúde, e também houve a construção de um imposto sobre o valor adicionado estadual, municipal, distrital, de competência compartilhada, o IBS. Nesta solução de segregação de um IVA dual, então houve a possibilidade de absorção pelo parlamento. O executivo entendeu que esta seria a única solução possível de uma reforma da tributação de consumo. Então nós temos hoje, por assim dizer, dois impostos, dois tributos praticamente gêmeos. Enfim, você tem o imposto federal de um lado e a CBS, a contribuição, por ter a finalidade específica para a chamada Seguridade Social. E, por outro lado, nós temos o imposto sobre bens e serviços, que é substituto do ICMS, do ISS e de outros tributos de competência distrital, municipal e estadual. Na minha percepção, um dos grandes motores desta reforma foi a guerra fiscal. Essa guerra fiscal que durante muitos anos ela tornou disfuncional o sistema da tributação sobre o consumo. A guerra fiscal ela implicava a eleição de investimentos que não tinham muito efeito econômico. Se construía, por exemplo, certas filiais longe do seu mercado de consumo, havia a procura por locais em função de incentivos fiscais e não necessariamente sob um racional econômico. A equipe econômica põe muita força na reforma, dizendo que o fim da guerra fiscal e o princípio do destino vai implicar uma seleção de investimentos, uma alocação de capital com mais razão econômica. Isto deve propiciar um crescimento econômico. Enfim, a equipe econômica acredita que esta reforma, por evitar esta alocação disfuncional de capital, ela vai propiciar, por isso, um aumento do PIB per capita, do PIB. Isso tende pela alocação racional desse capital. Mas eu gostaria de começar aqui, passando também a palavra para o Guilherme, para falar a respeito de outros princípios que fundamentam essa reforma. Guilherme, na tua percepção, quais são os principais princípios que governam a reforma e quais são as principais diferenças? Como era e como ficou? Se você puder explicar para a gente, eu agradeço, Guilherme. Seja, mais uma vez, muito bem-vindo. Perfeito. Obrigado, Edu. Você falou muito bem nessa introdução a respeito da reforma tributária, qualquer ideia que ela teve, e os princípios que foram trazidos pela Emenda Constitucional 132, a gente tem o princípio da simplicidade, e esse me parece ser o principal princípio da reforma, né? Aqui acho que é consenso de que a gente realmente precisava de uma reforma tributária, especialmente sobre o consumo, né, que é algo que a gente tem muitas legislações, né, principalmente por conta dessa divisão entre ISS e ICMS. Então a gente tem pelo menos 27 legislações dos estados, mais potenciais 5.000 legislações dos municípios, fora a legislação
de PIS/COFINS. Então, o princípio da simplicidade, que é essa aglutinação dos tributos e não ter mais essa discussão de qual tributo vai se pagar, esse me parece ser o principal princípio aqui dessa reforma tributária sobre o consumo. A gente tem também os princípios da cooperação, da neutralidade, né? Ou seja, as operações que forem feitas não podem atrapalhar em relação à carga tributária sobre elas, né? Que é o que você comentou a respeito dessas alocações, né? Centro de distribuição, coloca lá em Minas Gerais para dar crédito, né? Ou seja, um princípio aqui da neutralidade para que a gente não tenha gastos desnecessários só como um planejamento tributário para se ganhar mais crédito. A questão da transparência, né? Hoje os tributos, os novos tributos, né, eles vão ser calculados por fora, então a gente vai saber melhor quanto efetivo a gente tem de carga tributária para cada operação, cada produto, cada serviço adquirido, e tem também o princípio da proteção ao meio ambiente, né, que está muito verbalizado ali no imposto seletivo. Acho que o Marcos vai comentar mais à frente desse novo imposto, algo que a gente não tinha aqui dentro do ordenamento jurídico brasileiro e que difere bastante do princípio da seletividade, né, que era mais buscada ali a essencialidade do ICMS e do IPI, mas acho que nesse primeiro videocast a gente vai falar também de forma mais geral, né, então trazendo muito de como era e ainda né, que a gente ainda não teve a reforma completada, e como que a reforma ela vai ficar depois de aprovada a regulamentação, lei complementar, lei ordinária. Então, o que a gente tinha de tributação sobre o consumo? Quais eram os tributos que incidiam e que hoje incidem sobre o consumo basicamente? A gente tem o ICMS para mercadoria, ISS, serviço, IPI, produto industrializado, PIS e COFINS muito parecido, incide sobre receita e faturamento. Esses são os 5 tributos que na reforma tributária finalizada eles desaparecem para dar lugar a, como você comentou, né, IBS, CBS, ou seja, aqui a gente, ao contrário de muitos países estrangeiros que adotam o IVA único, né, aqui a gente vai ter essa questão do IVA dual, né, muito por conta de como era possível a aprovação disso dentro do Congresso. Talvez a Vitória possa falar um pouco mais sobre isso, mas a gente então tem IBS, que vai aglutinar os antigos ISS e ICMS, né? CBS, que aglutina PIS/COFINS. A gente vai ter o imposto seletivo, que é novo, não tinha nenhuma paridade em relação aos tributos anteriores, pré-reforma. As contribuições estaduais, né, que são aquelas contribuições que os estados têm, que são praticamente um adicional do ICMS, né? FETAB, PRODEINFRA, enfim, essas contribuições estaduais, e que agora tem uma previsão expressa ali na Constituição, e a gente mantém ainda uma parcela do IPI, do antigo IPI, que vai ser só para produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, justamente para manter essa tributação mais favorecida da Zona Franca de Manaus. Então, assim, a gente está falando de princípio da simplicidade, mas em tese a gente passa de 5 tributos para outros 5, né? Em tese não tem nenhuma simplificação aqui na teoria, né? Em termos de composição de fatos geradores, talvez a simplicidade esteja na redução de números de legislações que a gente vai ter de pesquisar para responder questionamentos de clientes que tenham presença em múltiplas localidades. Seja mais fácil aplicar a legislação tributária porque ela será unificada, mas não em termos de fatos geradores. Exato, em quantidade de tributos praticamente o mesmo. Mas o que na nossa visão tem de ponto positivo nessa reforma tributária? E ela tem um pouco de simplicidade, mas também de redução de contencioso, né? Hoje a gente tem praticamente 100% do PIB em contencioso tributário, e essa reforma ela também visa, não só por meio da simplicidade, mas também redução de contencioso. Ele tentou focar no que hoje
dava muito contencioso em relação à tributação de consumo. Então, primeiro ponto, acho que você já mencionou, né? Eliminação de guerra fiscal. Né? Então, assim, a alteração de tributação da origem para o destino faz uma diferença muito grande, porque agora já não há mais nenhum benefício para estados e municípios darem um benefício fiscal para que as empresas venham se instalar na sua localidade, porque agora a tributação vai estar no destino. Então, assim, não vai ter, em tese, a guerra fiscal. Óbvio que a gente deve ter algum outro resquício, ponto de guerra fiscal. A gente sempre surge alguma coisa. O brasileiro é muito inventivo, né? Mas, em tese, a gente acabaria com a guerra fiscal, que realmente é um dos piores problemas que a gente tem hoje em termos de tributação. Em relação ao IBS, também juntar prestação de serviço e circulação de mercadoria no imposto único, a gente elimina essas discussões que a gente tinha a respeito se é prestação de serviço, se é venda de mercadoria, conceito de mercadoria, né? Se é material, imaterial, agora não importa. Toda operação onerosa, ela vai estar sujeito ao IBS destinado a estados e municípios, né? E um outro ponto que a gente tem também dentro do próprio IBS, que talvez venha muito ali na simplicidade, é a quantidade de legislação, né? Então, cada estado podia produzir o seu próprio ICMS, né? Regulamento de ICMS, os municípios com códigos tributários municipais, e a gente aglutina tudo isso numa única regulamentação de IBS que tende a ser junto com a da CBS. Né? Então, a gente, por mais que sejam dois tributos distintos, a gente vai ter ali uma equalização de tratamento, não só de base de cálculo, mas também de tratamento. Né? Então, isso tem uma simplicidade, a gente não vai ter que ficar, principalmente Marcos, que trabalha aí com indiretos, ficar pesquisando ali legislações municipais, estaduais. Então, isso tende a também simplificar, especialmente para as empresas, né, para elas saberem como atuar em cada um dos municípios e estados. E, por último, a questão, acho que, da não cumulatividade. Né? Esse era um problema que a gente tinha em todos os tributos não cumulativos, né? ICMS, IPI, PIS e COFINS, que não cumulatividade IPI e ICMS a gente tem lá desde a Constituição de 88, e ainda assim a gente tem discussão sobre o conceito de não cumulatividade desses tributos, né? Com a reforma tributária, a gente tende a não ter, a gente tem ali uma não cumulatividade ampla, possibilidade de tomada de crédito de todas as suas despesas, exceto os bens de uso e consumo, né, que também não estão com um conceito aberto, né, dentro dos projetos ali de lei complementar especial. O PLP 68 tem ali já descrito muito bem quais são os bens que não dão direito a crédito, né? Joias, obras de arte, enfim, tem bem delimitado ali, então a gente não vai ter essa discussão, o que é bem de consumo, o que é material intermediário. Então a gente tende a, no IBS e também na CBS, não ter mais essa discussão se esse parafuso eu posso tomar crédito, esse parafuso eu não posso tomar crédito. Na realidade, todas as despesas ali, isso vai diminuir esse contencioso a respeito da não cumulatividade. E PIS e COFINS, mesma coisa, né? Acho que agora ficou muito claro que o objetivo agora do legislador constituinte, ainda que derivado, é realmente a não cumulatividade plena. Acho que é isso, Edu. Esses são os principais pontos, aí né, mais gerais, né? De alteração. Excelente. Em poucas palavras, você conseguiu sintetizar muito bem. Antes de passar a palavra para a Vicky, para a gente falar dos aspectos constitucionais, é importante que quem está nos assistindo compartilhe o vídeo, dê seu like, curta, comente. Aqui é um espaço aberto para todos comentarem, discutirem e fiquem super à vontade, porque a gente evidentemente volta com vocês. Vitória, você que está acompanhando bem de perto, coordena o escritório de Brasília, conhece bem as casas legislativas. Se você puder comentar conosco sobre o aspecto constitucional, quais as principais características da CBS e do IBS para quem nos acompanha. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, Vitória. Imagina, Edu, obrigada. Até antes de começar a falar, vou aproveitar o gancho ali do Edu,
para também se inscreverem no nosso mailing. A gente produz muitos materiais específicos de reforma tributária, até considerando segmentos específicos, e estamos disponibilizando especialmente nas nossas redes sociais. Então, quem tiver interesse pode se inscrever para passar a receber esses materiais com certa frequência. Em relação à reforma tributária, como vocês já comentaram, né, foi um debate muito amplo no Congresso Nacional. No início, a gente tinha essa figura de um IVA único, né, um IVA nacional, que é o que geralmente é o praticado pelos países membros da OCDE, só que eles trouxeram a realidade brasileira para a implementação dessa reforma tributária. Quando eu falo realidade brasileira, a gente tem que considerar, primeiro, que o Brasil é um país que tem dimensões continentais, então a gente não está falando de um país pequeno ali da Europa, que tem poucas discussões federativas internas. Aqui no Brasil, não. A gente tem um país muito grande, com diversos estados, diversos municípios. Então, a gente tinha essas barreiras federativas, tinha algumas peculiaridades, algumas resistências de determinados segmentos, porque alguns segmentos entendiam que seriam mais prejudicados do que outros segmentos. Então, eram uma das resistências também. Fora os aspectos políticos, né? Conhecendo o nosso cenário político, a gente... essas reformas estruturantes, elas são sempre muito sensíveis para serem aprovadas, justamente considerando o momento político que se encontra. Ele precisa ser um momento político oportuno. E o que aconteceu com a reforma tributária foi isso. Ela veio nessa figura de um IVA único, mas considerando todas essas peculiaridades brasileiras, ela foi aprovada dessa forma, de um IVA dual, o IVA dual repartindo aqui entre CBS e IBS, e com algumas características específicas. O IVA dual, inclusive, ele é pouco praticado hoje no mundo. O Canadá se utiliza dessa sistemática de tributação, e a Índia, que são países que a gente, por mais que tenham uma realidade diferente da brasileira, ele tem algumas características semelhantes, especialmente considerando o tamanho do país, a quantidade de estados e municípios. Então, por mais que a gente esteja hoje considerando uma figura de 2 tributos, eles têm as mesmas características. É uma legislação única, eles têm, a princípio, a mesma base de incidência, a mesma alíquota de referência. Então, as características da CBS e do IBS serão as mesmas. A título de exemplo, a base de incidência. A CBS e o IBS, eles têm uma base de incidência ampla. Então, hoje, tudo estaria sujeito à incidência desses tributos. Acaba com essa discussão do que é bem, o que é serviço, porque absolutamente tudo vai estar sujeito à incidência. Não tem incidência sobre exportação, então exportação mantém-se fora da base de incidência desses tributos. Em relação à alíquota, vai ser fixada uma alíquota de referência. Essa alíquota, ela, inclusive, vai ser fixada pelo Senado Federal por meio de uma resolução motivada por estudos do TCU também, que vai ter essa participação até para questões de contas ali que a própria União vai fornecer. Então, o Senado fixará uma alíquota de referência que hoje, no início, se falava em 25%, depois passou-se a considerar 26,5%. Agora, a última estimativa é de 28%. Essa alíquota de referência não necessariamente será aquela adotada, porque cada ente federativo vai ter a liberdade de fixar sua própria alíquota, desde que não ultrapasse essa alíquota de referência. Então, aqui é até um questionamento, né, em relação a essa questão da simplicidade, porque teremos mais de 5.000 municípios, 26 estados e o Distrito Federal podendo fixar as mesmas alíquotas. A ideia inicial do IVA, até considerando as diretrizes que foram estabelecidas pela OCDE, é que não tivesse nenhum benefício fiscal, nenhum tratamento diferenciado. Da forma como ele foi aprovado, a gente tem até 3 modalidades, né? Tem um tratamento diferenciado, que tem algumas reduções dessas alíquotas, seja de 100%, 30%, 60%, e nisso acabou abarcando diversos segmentos, a exemplo de serviços de saúde, serviços educacionais. Temos também regimes específicos de tributação, que seria a serviços financeiros, eles vão estar sujeitos a um regime específico, profissionais liberais, e também o tratamento favorecido, a exemplo da Zona Franca de Manaus, que ainda continua consagrada com todo o benefício tributário anteriormente previsto. Então, isso acabou acarretando nessas modificações de alíquota, e especialmente majorando essas alíquotas, mas como bem pontuado pelo Marcos, é algo que ainda está sendo analisado no Senado, ainda pode ocorrer uma alteração, seja para incluir em novos benefícios tributários ou até mesmo para retirar.
e isso tem uma consequência muito direta com a alíquota. Uma outra questão que está sendo muito debatida é em relação aos saldos credores também, dos tributos que vão ser extintos, em relação ao PIS, COFINS, ICMS. PIS e COFINS ainda está um pouco mais claro que eles podem ser compensados com a CBS, inclusive durante aquele período de transição. Do ICMS, a gente já vê uma série de críticas. Por quê? O que está previsto? Você pode compensar também com o IBS, mas em relação a um ponto específico, você está sujeito a 240 parcelas mensais. Então, é um prazo muito longo. Isso acaba afetando de uma forma muito, muito grave empresas exportadoras que têm um acúmulo de créditos de ICMS muito grande e que teriam um prazo muito longo para conseguir realmente compensar isso com o IBS. Isso só poderia ser compensado a partir de 2033, ou seja, já na vigência do novo regime, que o Guilherme vai bem comentar, trazendo todo esse período de transição. Temos a figura também do split payment, né, que ele veio previsto na reforma, que é como se fosse um mecanismo de arrecadação. É um sistema que ele vai possibilitar praticamente dividir esse pagamento do tributo. Ele vai recolher uma parte do valor que foi recolhido já direto para os cofres governamentais, e a outra parte ele repassa para o próximo elo da cadeia. É um mecanismo que ainda vai ser implementado, ele ainda precisa de uma regulamentação específica, a gente inclusive vai abordar isso nos nossos próximos episódios. E ele veio com esse foco de evitar a sonegação fiscal, é algo que as instituições financeiras ainda estão discutindo sobre como que isso vai ser operacionalizado. Bom, é isso, Edu, em relação aos aspectos gerais de características, né, do IBS e da CBS. Tem muitos detalhes que ainda precisam dessa regulamentação específica. A emenda constitucional, ela trouxe essas diretrizes constitucionais, mas depende da regulamentação, justamente para que a gente consiga ter uma visualização um pouco mais concreta de como que esses tributos vão funcionar e como que os princípios que o Guilherme comentou vão ser realmente, se eles serão realmente observados. Esses projetos, a gente tem atualmente 2 em trâmite, que já foram apresentados pelo Executivo. Eu falo 2, que são 2 que têm a maior força legislativa, porque em termos de projetos regulamentadores, nós temos diversos tramitando, mas os que nós estamos considerando para esse debate são 2, que é o PLP 68 e o PLP 108. Ainda estão passíveis de modificação, mas ali a gente vai ter algumas regras mais específicas que vão permitir uma maior previsibilidade em relação aos próximos passos da reforma. Excelente, Vicky. Aproveitando, né, enfim, que a gente está discutindo aqui os aspectos constitucionais e as características desses tributos, eu lembro que quando se falava em reforma e quando o governo e o conjunto de redatores dessa reforma começou a dar feição, as características mais importantes eram uma tributação de base ampla, que alcançasse quaisquer bens e serviços, materiais ou imateriais, direitos. Então me deixou, de certa forma, curioso em saber se o que está escrito efetivamente corresponde a essa ideia. E eu lembro que quando eu iniciei no direito tributário, sempre foi um grande debate, a não cumulatividade. Primeiro, a questão dos fatos geradores, tanto no ICMS quanto no PIS e COFINS. O PIS e COFINS trabalhou a ideia de receita, primeiro faturamento, depois receita, independentemente da classificação contábil. Então, o PIS e a COFINS, ao longo dos anos, ele foi ampliando a sua incidência. E o ICMS sempre trabalhando com a operação relativa à circulação de mercadorias. E a ideia de mercadoria é muito circunscrita à realização de atividades com fundo mercantil, com habitualidade e intuito econômico. Tanto que na DC 49 se afasta a incidência sobre a mera remessa, sobre a mera circulação física de bens. Agora, o que se, de certa forma, promove uma tributação de base ampla e a não cumulatividade plena. A não cumulatividade também, ao longo de muitos anos, se falava muito na não cumulatividade plena, na Constituição de 88, o Convênio 66 restringiu. Depois, com a Lei Candir, a não cumulatividade sob o aspecto financeiro e não mais físico, e os regulamentos restringiram.
Na Constituição, existe de fato essa base ampla, esses fatos geradores, bens materiais ou imateriais, operações com bens materiais ou imateriais, serviços, direitos, ele atribui então essa base mais ampla. Se no passado alguns eventos escapavam da tributação do ICMS e do ISS, será que agora esses eventos, como por exemplo locação de bens móveis, estariam abrangidos pela CBS, pelo IBS? Não cumulatividade, ela será plena agora? Será que nós voltaremos à discussão do crédito físico ou financeiro, uso e consumo, pessoal? Se você puder rapidamente responder essas questões, que eu ainda estou curioso, né? Enfim, e Guilherme, se você puder também com a tua experiência comentar, eu agradeço. Claro, Edu, eu acho que a base ampla é uma dos seus questionamentos, mas eu acho que é um pouco mais tranquilo, eu acho que não está dando tanta divergência, mas eu tenho um pouco de receio com a questão da não cumulatividade plena. De fato, foi o que o Brasil almejou desde o início, desde a questão constitucional. Não me recordo se na Constituição anterior havia essa previsão específica, mas eu sei que no início da legislação tributária relacionada à Constituição de 88, sim, sempre foi o mundo ideal almejado pelo Brasil e, de fato, como já adiantado pelo Guilherme, a gente sempre teve dificuldades, seja por uma questão orçamentária, seja por uma questão do próprio modelo. Como você bem adiantou, a gente está muito atrelado, o nosso time está muito atrelado ao ICMS. Então eu tenho um pouco de receio de considerar que essa base vai ser ampla, porque surge-se muito litígio para se definir o que dá ou não direito a crédito. Como você bem destacou, a questão hoje em dia é a vedação legal da própria tomada de crédito de uso e consumo. Será que o uso pessoal não vai se tornar um uso e consumo 2.0? Eu sei que assim, a gente tem algumas delimitações, isso me causa um certo conforto, a gente tem estabelecimentos do que seria esse uso pessoal, produtos que não estejam atrelados às atividades da própria empresa, mas a gente tem uma série de dificuldades por trás. O que efetivamente está atrelado à atividade? Será que a gente vai entrar numa outra discussão de que se o produto é essencial ou não para se caracterizar o uso pessoal? Então eu fico um pouco receoso se essa exceção tratada não vai descaracterizar essa não cumulatividade plena. Ao meu ver, eu enxergo com bons olhos, como eu falei, mas eu não tenho 100% de segurança para falar que sim. Perfeito. Guilherme, teus comentários, o que você pensa sobre base ampla e a não cumulatividade plena? Da forma como foi pensado e como está escrito no texto constitucional, eu acho que CBS e IBS tem base ampla, né? Então, por exemplo, a gente não vai mais ter essas discussões que você mencionou de ISS, MS ou mesmo situações que ficaram fora dos dois tributos. Não me parece que a gente vai ter mais discussão de software de prateleira, esse tipo de discussão agora com o IBS. Mas, de novo, né, base plena, assim, o que foi feito foram recortes, né? A gente tem um IVA dual recortado, que são as exceções que a Vitória mencionou. Mas dentro dali da incidência vai cobrir, imagino, todas as operações ali onerosas, independente ali dos termos e conceitos, que acho que foi até por isso que os estados eles concordaram com a reforma, né? Assim, eles viram que a economia agora digitalizada está saindo do físico e indo para o digital. Se a gente continuasse naquelas discussões de conceito de mercadoria, no fim os estados sairiam perdendo. E eu acho que por isso que eles também concordaram com a reforma tributária, ainda que perdendo um pouco de autonomia ali para a União, com o comitê gestor que a gente vai tratar. A respeito da não cumulatividade, eu acho que está clara aqui a intenção do legislador constituinte
e a redação da emenda constitucional, como isso foi colocado no texto constitucional. Me parece que a não cumulatividade é plena, que com exceções como bens de uso e consumo, que na regulamentação me parece que estão bem definidos ali no PLP 68, né? Vamos ver se ele vai ser aprovado dessa forma ali no Senado. Não era para ter uma discussão, não era para ter uma não cumulatividade 2.0 aqui que o Marcos mencionou, mas é o que vocês comentaram, né? Lá atrás, acho que eu já vi o professor Heleno falando disso, estava tudo certo, né? A Constituição de 88, como ela foi montada, estava muito bem selecionada ali, competências tributárias, não cumulatividade. O problema que foi feito foi na regulamentação, né? Lei Candir, 87 de 96, colocou o crédito físico ali, e aí isso foi gerando todas as discussões que a gente tem hoje de ICMS e IPI, e da mesma forma em relação ao PIS e COFINS. Então, assim, espero que seja essa, tentando ser mais otimista aqui, que seja realmente uma não cumulatividade ampla aqui, que a gente possa realmente deduzir todos os valores de gastos da atividade, mas eu não coloco a mão no fogo de que ele não venha depois, né, na regulamentação, lei complementar, lei ordinária, mas lei complementar, né, algo que é mais fácil de aprovar no Congresso, que não venha alguma restrição, principalmente se o governo tiver com algum problema orçamentário, né? Precisar de mais receita, então é possível. Uma das formas que o governo tem usado para aumentar o caixa é a limitação dos créditos, né? A gente tem visto nessas últimas discussões o quanto o governo tem usado a limitação de crédito e não necessariamente o aumento da carga tributária como forma de arrecadar mais. Perfeito. A gente tem um pouco mais de experiência, enfim, a gente já passou por algumas circunstâncias que deixam uma pulga atrás da orelha, né? Enfim, espero que nós não tenhamos problemas com a não cumulatividade. Guilherme, aproveitando que você está comentando, fala um pouco para a gente da transição. Como é que será o período de transição entre o regime que agora vigora e o regime da nova reforma? Legal. Eu até vou pedir desculpa para vocês, eu trouxe uma colinha pode aqui, usar, tá? Pode usar, que pode colar, que não tem problema nenhum. Mas vamos lá, a gente comentou, né? Então a reforma ela foi aprovada, né? A emenda constitucional foi aprovada, estamos esperando agora a aprovação das leis complementares para a regulamentação da reforma, mas o que está aprovado na Constituição é que a reforma ela passa a ter vigência a partir de 2026. E ela tem um período de transição de 2026 a 2032. Então, o que vai acontecer no primeiro ano, em 2026? A gente vai ter a instituição de IBS e CBS. CBS com uma alíquota de 0,9% e IBS com uma alíquota de 0,1%. Esse vai ser o início logo em 1º de janeiro de 2026, tá? Sem alteração em relação aos outros tributos. Em 2027, a gente vai ter a extinção de PIS e COFINS, né? A CBS, ela passa, em razão da extinção do PIS e COFINS, ela passa a ter uma alíquota de 8,7%, né? E para a IBS, aquela alíquota de 0,1%, ela vai ser dividida. 0,05% vai ficar para os estados e 0,05% para os municípios. Continuamos nesse período 26, 27 com ICMS e ISS. 2027 também a gente tem a extinção do IPI, ou na realidade vai ser uma alíquota zero para todos os produtos, exceto aqueles que são produzidos na Zona Franca de Manaus, e a instituição do IS, o imposto seletivo. 2028 a gente tem manutenção da CBS a 8,7%, ICMS e ISS sem qualquer alteração, IBS também sem qualquer alteração, ou seja, 2008 a gente tem a mesma situação que a gente vai ter em 2028, a mesma situação que a gente vai ter em 2027. E aí a grande modificação, né? Em 2029 a gente passa aquela alíquota de CBS, que antes era fixa de 8,7%, passa a ser definida ali pela Lei Complementar e Senado Federal, e a gente tem uma redução
das alíquotas de ICMS e ISS ao longo desse período de 29 a 33, na verdade a 32, né? E com o aumento consequente do IBS também de forma gradual ao longo desses anos. E ele tem 2 períodos de transição, né? Um período do sistema jurídico propriamente dito e depois das repartições do dinheiro, né? A repartição da arrecadação, do fruto da arrecadação. Essa regra de transição será de 54 anos, até fazer essa transposição da receita tributária. Porque uma coisa é o sistema jurídico, outra coisa é o resultado, né? O fruto da arrecadação. Então, além da transição do sistema, haverá um sistema de transição de 54 anos, em que haverá essa modificação gradual de repartição da receita. Então, haverá ainda também esse movimento, que não interfere com a questão da incidência do tributo. É uma discussão mais de direito financeiro, de repartição das receitas especificamente, né? Aliás, Vitória, se você puder comentar um pouquinho para nós sobre a questão da trava da alíquota, isso que é importante. Discute-se muito aqui que a alíquota pode chegar a 28%. Eu sei que em alguns países da Europa tributa-se a 12%, 13%, 14% os serviços, 16% as mercadorias. Aqui nós chegaremos a 28%, 29%. Que é uma circunstância muito, muito diferente, né? Nos parece até absurdo pensar numa alíquota conjunta desse patamar. Comenta um pouco para nós, por gentileza. Então, Edu, isso daí foi uma introdução, foi feita ainda no aspecto constitucional, na época da tramitação da PEC, que justamente para que não excedesse, não aumentasse consideravelmente a carga tributária, eles criaram uma trava para essa alíquota nesse período de transição. Então, durante esse período de transição, toda essa arrecadação vai ser considerada e nós vamos ter um teto de referência de arrecadação que ainda vai ser estabelecido. E caso, durante esse período de transição, a arrecadação ultrapasse esse teto, as alíquotas do IBS e da CBS poderão ser diminuídas ali a partir de 2035. Então, foi uma inclusão, inclusive, feita pelo Senado, para evitar com que realmente aumentasse consideravelmente a carga tributária e que a reforma tributária não se servisse unicamente para fins arrecadatórios, que ela realmente preservasse todas aquelas finalidades pelas quais ela foi realmente implementada. Se você puder comentar também a tua experiência, por favor. Acho que uma crítica que existe ali em relação ao imposto seletivo, acho que o Edu comentou bem, né? É uma questão que vem ali como exteriorização do princípio da proteção ao meio ambiente, que faz todo sentido, acho que vai na linha do que o mundo vem fazendo em relação à proteção do meio ambiente, mas acho que a forma e como eles escolheram é que não está muito adequada, e aí que vem a dúvida, né? Se o imposto seletivo, como excise tax, que teria ali o efeito indutor para diminuir consumo de bens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, se realmente ele vai ter essa função extrafiscal, simplesmente ter uma função fiscal. Por exemplo, no caso dos combustíveis fósseis, né, ele vai ter ali uma incidência sobre a produção de petróleo, por exemplo, essa incidência ali, acho que estava limitada a 1%, acho que depois diminuíram agora, né, para 0,25%, né, 0,3%, mas dificilmente essa incidência ela vai ter algum reflexo em relação ao consumo de combustível fóssil, né? Então, assim, da forma como eles colocaram o imposto seletivo ali incidente na produção, pior ainda em relação à exportação, né? Já que a gente tem uma regra específica na Constituição de não tributação, né? De não exportar tributos, não me parece que o imposto seletivo ele vai cumprir essa função que foi incluída como um dos princípios da reforma tributária. Na minha visão, parece que o imposto seletivo vai ser algo com uma característica muito fiscal, ou seja, eles vão, e esse foi uma das falas do governo, né, que eles não vão, a reforma tributária não vai ter um aumento de carga tributária, né, mas não um aumento de carga tributária total, né, a gente vai ver nos próximos videocasts, né, que
dentro das atividades a gente vai ter um aumento ou eventualmente uma diminuição de carga tributária, mas eles falaram que não vão, com a reforma tributária, aumentar o que é arrecadado hoje de tributos. E no fim, me parece que o imposto seletivo está vindo para simplesmente substituir o IPI, né? Os 50 milhões que hoje, os 50 bilhões, né, que hoje é recolhido pelo IPI, é isso que eles estão buscando, por isso foram atrás ali de petróleo, de minério de ferro, né, que o Brasil é um grande produtor, né? Tem essas incoerências que o Marco comentou a respeito de carro elétrico e retirada de caminhões, né? Faz todo sentido retirada de caminhões por causa da nossa malha ali de estradas e tudo mais, vai ter um efeito regressivo ali na inflação e na produção e atingir principalmente as camadas mais baixas da população. Mas se a gente olhar o objetivo do imposto seletivo ali de tributar bens prejudiciais ao meio ambiente, não faz nenhum sentido você tributar carro elétrico e excluir os caminhões, olhando exclusivamente sob o viés ali da finalidade do imposto seletivo. Então, assim, é muito possível que o imposto seletivo ele seja usado ali também como uma forma ali de simplesmente arrecadar mais. E tendo uma base tão ampla, né, de prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, que a gente pode enquadrar quase tudo aqui, né? Beber muita água. Quase tudo. Quase tudo. Né? Inclusive os itens da cesta básica, né? Porque tem muitos itens que têm açúcar, né? Então já entra até num debate de justiça tributária. É muito amplo mesmo, né? Enfim, esses conceitos são muito vagos e ambíguos, né? E aí, como depende só de lei complementar, é possível que ele também seja usado como uma forma de arrecadação, né? Então, o meu receio é que o imposto seletivo seja próximo à CSL de banco, né? Sempre quando tiver alguma coisa para compensar, vai lá e usa o imposto seletivo para aumentar. A CSL de banco. Né? Desoneração, aumenta a CSL de banco. Tudo passa pelo aumento da CSL das instituições financeiras. Eu não tenho esse receio, eu tenho certeza de que será utilizado também com fins fiscais. Vamos aguardar. Marcos, comitê gestor, se você puder explicar para os nossos telespectadores, né, enfim, para os nossos ouvintes, o que é o comitê gestor, quais são as suas funções, a sua composição, em breves palavras, né, enfim, o que significa esse comitê gestor tão importante e peça fundamental dessa reforma. Se quiser comentar também, Vitória, você que acompanha em Brasília esses movimentos, fique super à vontade também. Marcos, por favor. Perfeito, Edu. De fato, é um órgão extremamente importante e basilar para que essa reforma dê certo, não só pelo aspecto dele tomar frente com relação à IBS em diversos aspectos, a questão da fiscalização, a coordenação do próprio processo administrativo, da inscrição endividativa, ele é o responsável pelo próprio regulamento do IBS, então ele tem um peso relevantíssimo e ele é composto pelos estados, municípios e Distrito Federal de uma maneira que eu enxergo como paritária. Por que paritária? Porque há uma segregação entre 27 membros do estado e Distrito Federal eleitos pelo chefe do executivo de cada ente, e há uma segregação de 27 municípios e Distrito Federal também novamente. E essa segregação dos estados, de fato, ela é vista de uma maneira mais fácil, até porque cada chefe elege o seu representante, mas a questão dos municípios vai ser por votação, e parte dessa votação vai ter relevância com relação à população de cada município. Então, assim, parte da eleição a gente vai ter pelo número dos municípios mais votados, das pessoas, dos representantes, e parte dessa votação a gente vai ter com peso do próprio município que tem a maior população. Então, em regra geral, a gente tem um órgão extremamente importante e que está alinhado com o poder executivo quando se fala na CBS. Então, o poder executivo é relacionado à União. E um aspecto interessante que a gente não vê hoje em dia, até destacado pelo Guilherme, é a questão da fiscalização.
atualmente, no atual regime, a gente tem duas dinâmicas de fiscalização. Se o Estado entende que ele é o competente para a cobrança, a gente tem uma fiscalização, e se o município entende que ele vai fazer o próprio processo de fiscalização. E, de fato, ele não vai levar em consideração se você pagou para o Estado ou o município, ele vai levar em consideração a legislação local. A questão aqui é que para fiscalizações que geram certo conflito, seja do município entender como competente, o outro entender também como competente, o comitê gestor ele vai ser responsável por acompanhar esse processo de fiscalização e unificá-lo. Então, a gente não vai ter essa divergência porque o comitê ele vai participar ativamente desse processo de fiscalização. E um outro aspecto interessante que vale comentar é que as decisões que vão ser com base na CBS e no IBS vai ter participação ativa desse comitê para unificação de entendimentos, seja por meio de atos normativos, seja por meio da própria decisão em si, ou seja, do próprio processo administrativo. Então, em resumo, eu acho que é isso. Esse comitê gestor, de fato, ele tem muitos aspectos interessantes. A gente pode ficar aqui o dia inteiro que vai ter assunto para falar, seja de pontos positivos, seja de pontos a desenvolver, mas acho que um resumo geral é isso, Edu. Excelente, Marcos. Obrigado. Obrigado pela gentileza. Esse comitê gestor é onde se dará também todo o contencioso administrativo, né? Enfim, então é fundamental compreender bem o funcionamento, né? Enfim, e a representação perante os contribuintes, né? Estados, municípios, Distrito Federal e os representantes dos contribuintes. E ficará em Brasília, onde a Vitória coordena o escritório junto com diversos outros profissionais. Vitória, você muito próxima ali do Congresso, né, já trabalhou, já teve essa experiência também de trabalhar com relação governamental, né, e agora coordenando o escritório de Brasília. Qual é a tua percepção hoje do momento legislativo e dos PLPs? Né? Enfim, como está essa discussão? Eu lembro que o governo tirou o regime de urgência porque estava travando a pauta, se não me falha a memória. E qual é a expectativa, a previsão de aprovação desses PLPs? Como está hoje a temperatura e previsão para aprovação desses projetos nas casas legislativas? Muito obrigado. Obrigada, Edu. Foi importante você colocar até dessa forma, né? Qual que é o momento legislativo? Eu falo isso porque o momento político ele muda com muita frequência e então um cenário que a gente observa hoje talvez não seja o mesmo daqui a 2 semanas, então é sempre importante a gente realmente estar ali fazendo o nosso acompanhamento tal como nós fazemos lá em Brasília, um acompanhamento inclusive em loco, para que a gente consiga ter uma ciência de todo esse cenário político que realmente acontece, especialmente nesses temas um pouco mais sensíveis, tal como a reforma tributária. A gente teve os aspectos constitucionais aprovados no ano passado, depois de longos debates, foi uma grande vitória. Eu digo vitória justamente por se tratar de uma reforma muito difícil de ser aprovada, talvez uma das mais difíceis. Foi aprovado, mas exige essa regulamentação. No início desse ano, o Poder Executivo, ali na figura do governo federal, ele não encaminhou logo de imediato os projetos de lei que vão regulamentar essa parte constitucional da reforma tributária, e nisso vários deputados, senadores apresentaram por motivações próprias vários projetos que também estariam regulamentando a reforma tributária. Na sequência, o governo apresentou dois projetos, o PLP 68 e o PLP 108, o trâmite inicial ocorreu na Câmara dos Deputados, e eles se tornaram o principal foco de debate. Então, hoje a gente pode até não desconsiderar, mas a gente pode concentrar um pouco mais a atenção nesses dois projetos que estão atualmente em trâmite, o 68 e o 108. O 68 ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora ele aguarda apreciação no Senado. Como o Edu disse, teve essa retirada da urgência constitucional, algo que eventualmente gera algum desgaste interno, porque trava a pauta de votação, acaba que atrapalha um pouco da rotina do legislativo, mas isso é muito feito com base nos acordos políticos que ali
acabam acontecendo internamente. Então, o 68 aguarda apreciação no Senado Federal. Já o PLP 108, ele foi aprovado, só o texto base dele foi aprovado na Câmara dos Deputados, que seria aquela principal parte, como se a robustez do projeto já foi aprovada na Câmara. Só que os parlamentares, durante a votação, eles podem se utilizar do instrumento de destaque para discutirem separadamente alguns pontos do texto. E esses destaques são votados de forma separada. Então, primeiro você se aprova o texto base na Casa Legislativa, para depois votar os destaques. Esses destaques, eles ainda não foram votados. Então, o projeto ainda permanece na Câmara dos Deputados, ele ainda não chegou ao Senado Federal. O PLP 108 é o que trata, por exemplo, do comitê gestor, que foi comentado pelo Marcos. Então, hoje a gente ainda está aguardando todo esse movimento político para que eles deem continuidade à votação desses projetos. A expectativa, considerando o cenário da data de hoje, da data da gravação desse videocast, é que eles sejam votados só em 2025, considerando uma pauta muito cheia. Temos eleições municipais, temos eleições da própria presidência da mesa do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Então, quando a pauta política fica muito cheia, alguns projetos acabam ficando inviabilizados de avançar ali no âmbito de cada respectiva casa legislativa. Então, o cenário que a gente tem em relação a esses projetos é esse. É o PLP 68 no Senado, aguardando votação, e o 108 ainda na Câmara, aguardando a votação dos destaques, para depois seguir ao Senado. Então, vai ficar um prazo um pouco apertado, considerando se eles realmente forem votados em 2025. Em 2026 já começa o período de transição do novo sistema, né, de tributação sobre o consumo. Então, a gente vai ter um prazo realmente um pouco apertado ali, uma janela de votação apertada, para que esses projetos sejam aprovados e também já façam parte do nosso ordenamento jurídico, que até então o que nós temos é só a emenda constitucional 132, que definitivamente já foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico. Vitória, obrigado. Marcos, Guilherme, obrigado pela participação de todos vocês. E a você também que nos acompanha pelo YouTube, todas as plataformas, o Spotify, né? O escritório proporciona essa interação por diversos meios. A gente agradece a atenção de todos vocês. Curtam, comentem, impulsionem o vídeo. Esse é o primeiro de uma série. Aqui abordamos os temas mais gerais, constitucionais da reforma, e agora outros estão por vir. Então acompanhe, porque nós daremos cobertura completa à reforma e vamos acompanhar então, Vitória, a aprovação dessas legislações, e a partir de então a gente faz outros conteúdos também para os nossos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez e boa tarde. Muito obrigado.